Capítulo 3. Desenvolva uma personalidade atraente. P. Chegamos agora ao terceiro dos 17 princípios da realização individual, que você chamou de personalidade atraente. Acredito que você tenha separado os fatores por trás da personalidade em características distintas, das quais apenas uma não pode ser desenvolvida por qualquer pessoa normal. Poderia descrever essas características, com especial ênfase aquelas que considera de maior importância para um indivíduo conseguir traçar seu caminho na vida com sucesso. R. Não irei apenas descrever as características de uma personalidade atraente, mas, antes de terminar, também darei uma fórmula simples com a qual todas exceto uma dessas características podem ser desenvolvidas e mantidas. A simples menção desses traços de personalidade será de pouco valor a menos que o indivíduo se aproprie deles e os use. Começaremos com a descrição do mais importante, que é a atitude mental positiva. Pode-se ter uma boa ideia do importante papel que a atitude mental exerce na vida de um indivíduo considerando que ela influencia o tom de voz, a expressão do rosto, a postura do corpo e modifica cada palavra falada, bem como determina a natureza de cada emoção sentida. Mais do que isso, modifica cada pensamento que é liberado, estendendo assim sua influência a todos dentro de seu alcance pela telepatia. Por uma questão de contraste, vamos citar algumas coisas desagradáveis que a atitude mental negativa provoca. Ela amortece o entusiasmo, limita a iniciativa, derruba o autocontrole, subjuga a imaginação, prejudica o desejo de ser cooperativo, torna o homem mal-humorado e intolerante e, como se não fossem danos suficientes para garantir o fracasso, termina por destruir o poder de raciocínio. Essas são apenas algumas das maneiras pelas quais uma atitude mental negativa pode prejudicar o próprio indivíduo, independentemente do dano que ele causa a outros com suas influências negativas. P. Como uma atitude mental negativa afeta um vendedor já pela manhã. R. Seria muitíssimo melhor que ele permanecesse em casa. Além de não fazer as vendas que faria se sua atitude mental fosse agradável, ele também fará inimigos e perderá clientes. P. Uma atitude mental negativa pode afetar um profissional como um advogado ou um médico. R. O advogado que for para o tribunal com uma atitude mental negativa encontrará o tribunal e o júri opondo-se a ele, embora ele possa ter um caso perfeitamente justo. E o médico que encontrar seus pacientes com uma atitude mental negativa fará mais mal do que bem, embora possa ser qualificado na profissão. Um homem pode ter toda a cultura que a civilização moderna pode oferecer, ter uma série de diplomas em seu nome e ser o mais qualificado em sua área de atuação, mas ainda assim será um fracasso, tão certo quanto 2 e 2 são 4, se carregar uma atitude mental ruim consigo. A única coisa que as pessoas simplesmente não toleram é uma atitude mental negativa. P. Você deu alguns exemplos dos resultados de uma atitude mental negativa. Poderia citar o exemplo de um homem com a atitude mental positiva e explicar como isso afetou a vida dele. R. Pegue Charlie Schwab, por exemplo, para quem paguei mais de $1 milhão de bônus extra em um único ano. Analise sua personalidade nos mínimos detalhes e ficará perto de descobrir por que muitos de meus associados acumularam suas próprias fortunas. Charlie veio a mim como um trabalhador comum. Tinha pouca escolaridade e pouquíssimos talentos especiais, mas tinha um trunfo importante que indica a pista para o sucesso dele. Tinha uma atitude mental perfeita em relação a si mesmo e a todos os outros com quem entrava em contato. Como ele tinha essa atitude? Bem, ele provavelmente nasceu em um meio favorável para seu cultivo, mas adquiriu o hábito de expressá-la porque se associou a um grupo de homens que adotaram como dever diário o desenvolvimento e manutenção de uma atitude mental positiva. Antes de passar para a próxima característica de uma personalidade atraente, deixe-me dizer que a atitude mental deve ser levada em consideração em todas as outras qualidades da personalidade que iremos analisar. Ela está definitivamente relacionada com todas elas. Um fato muito significativo. P. Uma vez que apresentarei a filosofia da realização para muitos pensadores realistas, estou vivamente interessado no porquê e como de todos os princípios que você menciona. Poderia, portanto,
Explicar como alguém pode desenvolver tal atitude. R. A maneira mais simples de responder a sua pergunta é dizendo que uma atitude mental positiva pode ser desenvolvida pela compreensão e aplicação de todos os fatores da personalidade atraente. Você verá, portanto, quando eu terminar minha análise dessas qualidades da personalidade, que sua pergunta terá sido respondida. P. Muito bem, ouvirei atentamente o que você diz, de modo a recolher pistas que possam ser úteis no desenvolvimento desses traços desejáveis. Qual é o segundo fator de personalidade? R. Flexibilidade. Por esse termo entendo a capacidade de adaptar-se a mudanças repentinas e circunstâncias emergenciais sem perder o senso de equilíbrio. Um homem com disposição flexível deve ser como um camaleão, o pequeno membro da família dos répteis que muda de cor rapidamente para se harmonizar com o ambiente. Sem essa capacidade é quase impossível ter uma personalidade atraente, já que as condições sempre cambiantes da vida e dos relacionamentos humanos exigem adaptabilidade individual. Alguns homens são injustos o suficiente para culpar outras pessoas por sua desgraça, mas a verdade é que cada um é o que é e está onde está por causa de sua atitude mental, expressa pela personalidade. P. Esta é uma grande afirmação. Ela exclui quase que por completo os elementos de sorte e apadrinhamento, que a maioria das pessoas lamenta não ter tido ao avaliar sua condição de vida. R. Sim, de fato. Quando apresentar a filosofia da realização, passe essa ideia em termos que levem as pessoas a fazer um inventário honesto de si mesmas para que possam encontrar e corrigir seus defeitos de personalidade. Costumo pensar que seria uma bênção se todas as escolas públicas incluíssem o estudo da personalidade atraente como obrigatório no currículo. Os jovens precisam ser ensinados, muito cedo na vida, que nenhuma quantidade de instrução irá assegurar o sucesso a menos que aprendam a negociar agradavelmente com outras pessoas. E observe como a flexibilidade está definitivamente relacionada à atitude mental. P. Isso nos leva ao terceiro dos fatores importantes de uma personalidade agradável, que é R. Sinceridade de propósito. Nunca foi encontrado um substituto satisfatório para este traço de caráter. Digo que é um traço de caráter porque é algo que mais arraigado em um ser humano do que qualquer mera qualidade da personalidade. A sinceridade de propósito, ou a falta dela, mostra-se tão evidente nas palavras e nos atos dos homens que até mesmo o mais novato analista de caráter pode reconhecer sua presença ou ausência. A pessoa que não é sincera anuncia sua fraqueza em cada palavra que diz, na expressão do rosto, nos temas de conversa, na escolha de colaboradores íntimos, no tipo de serviço que presta relacionado à sua ocupação e de outras formas menos perceptíveis. Ainda que possa ser um ator habilidoso, com grande capacidade de camuflar sua real natureza. O proverbial tipo concordino é objeto de escárnio em todo o mundo, principalmente porque todos reconhecem sua falta de sinceridade. Nunca esquecerei da primeira oposição feita por Charlie Schwab. Ele estava comigo há pouco tempo quando mandei fazer certas mudanças no trabalho que eu acreditava que deveriam ser feitas. Ele me ouviu até o fim. Então me olhou diretamente nos olhos e, com um largo sorriso bem-humorado no rosto, disse: "Tudo bem, chefe, é você quem manda, mas preciso dizer que seu pedido vai lhe custar dinheiro porque você não está tão a par dessa questão quanto eu." Algo na maneira como ele falou me deixou sem espaço para interpretar o comentário como insubordinação, então segurei a ordem. Fui investigar e acabei descobrindo que ele estava certo e eu errado. Daquele dia em diante comecei a acompanhar Charlie de perto e encontrei nele qualidades de personalidade e de caráter que fizeram com que se tornasse de valor inestimável para mim. Portanto, não é exagero dizer que Charlie teve sua chance comigo por causa de sua sinceridade de propósito. Vale verdadeiramente a pena incluir a sinceridade de propósito como um dos fatores da personalidade. P. Com essa sólida verdade ainda ressoando em nossos ouvidos, o ressoar da sinceridade, pode-se dizer traço, passaremos para o quarto fator de uma personalidade agradável. Poderia nomeá-lo R. É a rapidez de decisão. Observe os homens ao seu redor e perceberá que os indecisos não são nem populares,
nem bem-sucedidos. Vivemos em um mundo em movimento rápido. E aqueles que não se movem rapidamente não conseguem acompanhar o ritmo. Os homens bem-sucedidos tomam decisões firmes e rapidamente ficam irritados e incomodados com quem não age prontamente. Chamo a atenção para o fato de que a rapidez de decisão é um hábito e, portanto, está intimamente relacionada à atitude mental. Você pode até tentar, mas não conseguirá separar nenhum desses traços da personalidade atraente da atitude mental. Chamo a atenção também para a estreita relação entre rapidez de decisão e definição de objetivo. Assim, você vai observar que esses traços de personalidade têm conexão direta com todos os 17 princípios da filosofia da realização. Vivemos em um país onde a realização individual em grande escala é possível por causa da abundância de oportunidades. Mas as oportunidades não esperam por ninguém. O homem com visão para reconhecê-las e rapidez de decisão para agarrá-las vai avançar, mas os outros não. É assim que o mundo funciona. Ele sempre dá lugar para o homem que sabe exatamente o que quer e está determinado a obtê-lo. Dizem que cortês é a coisa mais barata e ainda assim a mais rentável do mundo. Onde você coloca esse traço de personalidade? Cortês é o próximo fator a ser discutido. É parte essencial de uma personalidade atraente. Quanto ao custo, vou além e digo que a cortês é absolutamente grátis. Custa somente o tempo necessário para expressá-la no contato diário com os outros. Talvez justamente a sua gratuidade contribua para sua escassez, visto que é uma qualidade de personalidade tão rara que, quando alguém depara com ela, rapidamente nota a pessoa que expressa. Qual a sua definição de cortesia? Minha ideia de cortesia é a seguinte: é o hábito de respeitar os sentimentos dos outros em todas as circunstâncias. O hábito de se dar ao trabalho de ajudar outra pessoa menos afortunada sempre que possível e, por último mas não menos importante, o hábito de controlar o egoísmo em todas as formas. Perceba novamente a relação definitiva entre cortês e atitude mental. Cortês é um meio com o qual alguém pode projetar sua influência a fontes de oportunidade que não alcançaria sem ela. Depois da cortêsia, o que vem na lista dos elementos essenciais de uma personalidade agradável? Em seguida, mencionarei um par de irmãos gêmeos. O primeiro é o tom de voz. A palavra falada é, em grande parte, o meio pelo qual se exprime a personalidade com maior frequência. Por isso o tom de voz deve estar tão completamente sob controle que possa ser matizado e modificado para transmitir um significado adicional além do significado das meras palavras expressas, pois ele transmite um significado separado, conscientemente ou não. A ideia é, portanto, cultivar a voz para que possa ser usada para transmitir o significado específico desejado. O homem que desenvolveu uma personalidade 100% atraente sabe como transmitir cada emoção que sente pelo tom da voz. Pode expressar raiva, medo, curiosidade, desprezo, dúvida, afeição, coragem, sinceridade, desdém, ansiedade e uma vasta gama de outros sentimentos. Além disso, ele tem o hábito de controlar a voz cada vez que fala, pois somente com o hábito se atinge a perfeição na dramatização do discurso. O preço da perfeição aqui, como acontece em tantas outras coisas, é a prática eterna. Todas as pessoas que desenvolvem uma personalidade atraente devem estudar a própria voz e colocá-la sob controle para que possam transmitir qualquer sentimento que desejem. Se não existe nenhum professor de oratória ao seu alcance, você pode tornar-se seu próprio professor, praticando diante de um espelho até atingir a perfeição. Você disse que o tom de voz era um de dois irmãos gêmeos. Qual a natureza do outro irmão? O outro irmão é o hábito de sorrir. Não cometa o erro de achar que o simples hábito de sorrir não é parte importante da personalidade e não esqueça que é um hábito que pode ser diretamente associado à atitude mental. Se não está seguro disso, tente sorrir quando estiver com raiva. Sugiro que se pratique o controle de voz diante de um espelho, pois certas expressões da fala não podem ser dramatizadas adequadamente a menos que acompanhadas de um sorriso. É possível que esses irmãos gêmeos tenham outros parentes próximos. Qual é a próxima característica de uma personalidade desejável?
é a expressão do rosto. Você já deve ter ouvido falar que os analistas de caráter podem dizer muito sobre a natureza de uma pessoa apenas olhando de relance a expressão do rosto. Bem, é verdade. Mas os analistas de caráter não estão sozinhos na capacidade de julgar as pessoas pela expressão facial. Todos nós fazemos isso constantemente, quer estejamos conscientes disso ou não. Você pode dizer muito sobre o que se passa na mente de uma pessoa pela expressão do rosto. Os mestres em vendas podem dizer muito sobre os reais pensamentos de um potencial comprador a partir da observação cuidadosa da expressão facial. Se não for capaz disso, não é um mestre em vendas. Além disso, os vendedores inteligentes aprendem a avaliar o que se passa na mente de outra pessoa pelo tom da voz. Assim, o sorriso, o tom de voz e a expressão do rosto constituem uma janela aberta através da qual todos podem ver e sentir o que se passa na mente das pessoas. Isso naturalmente sugere à pessoa inteligente o uso de cautela em relação a essa janela aberta. A pessoa inteligente saberá quando manter a janela fechada. Também saberá quando abri-la. Me perdi na contagem dos diferentes traços da personalidade atraente já mencionados por causa de meu intenso interesse em suas observações. Qual é o próximo traço? Estamos no número 9. Que a diplomacia. Há sempre uma hora certa e errada para tudo. A diplomacia consiste no hábito de fazer e dizer a coisa certa no momento certo. E vou enumerar uma lista das maneiras mais comuns em que as pessoas mostram falta de tato. Sugiro que esta lista possa ser de benefício imensurável como uma verificação da personalidade. Aqui está ela. 1. Descuido com o tom de voz, muitas vezes falando em tons rudes e antagônicos que ofendem. 2. Falar fora de hora, quando o silêncio seria mais apropriado. 3. Interromper outros que estão falando. 4. Sobrecarregar o pronome pessoal. 5. Fazer perguntas impertinentes, geralmente para impressionar os outros com a importância do próprio questionador. 6. Inserir assuntos pessoais íntimos na conversa quando isso é embaraçoso para outros. 7. Ir aonde não foi convidado. 8. Presunção. 9. Ostentar regras da sociedade como adorno pessoal. 10. Fazer visitas pessoais em horários inconvenientes. 11. Manter pessoas ao telefone com conversa desnecessária. 12. Escrever cartas para quem não se tem nenhuma desculpa razoável de abordar. 13. Oferecer opiniões quando não solicitadas, especialmente sobre assuntos com os quais não se está familiarizado. 14. Questionar abertamente a solidez da opinião dos outros. 15. Recusar solicitações de outros de forma arrogante. 16. Falar depreciativamente de pessoas na frente dos amigos delas. 17. Repreender pessoas de quem se discorda sobre algum assunto. 18. Falar de males físicos das pessoas na presença delas. 19. Corrigir subordinados e associados na presença de outros. 20. Reclamar quando pedidos de favores são recusados. 21. Abusar da amizade ao pedir favores. 22. Usar linguagem profana ou ofensiva. 23. Expressar desagrado muito livremente. 24. Falar de doenças e desgraças. 25. Criticar nossa forma de governo ou a religião de outra pessoa. 26. Familiaridade excessiva com as pessoas em todas as ocasiões. Aquele que verificar sua personalidade com essa lista e descobrir que não comete nenhum dos erros é realmente um indivíduo raro e afortunado. Posso ver que a diplomacia é mais um traço de personalidade relacionado à atitude mental. O que aparece como o número 10. No 10º lugar vem a tolerância. Vamos definir tolerância simplesmente como mente aberta. A pessoa tolerante é aquela que mantém a mente aberta para novos fatos, novos conhecimentos e novos pontos de vista sobre todos os assuntos. Me arrisco a dizer que esta definição classifica a maioria de nós como intolerantes. Observe também, antes de avançarmos muito na análise desse assunto, quão intimamente tolerância e diplomacia estão ligadas e também como ambas estão definitivamente relacionadas à atitude mental. Tente o quanto quiser, não há como escapar da importância da atitude mental. Ela surge por toda parte, em todas as relações humanas. Antes de encerrar esse assunto,
Gostaria de enumerar alguns entraves específicos que os homens criam para si mesmos por meio da intolerância, que 1. Torne inimigos aqueles que gostariam de ser amigos. 2. Faz cessar o crescimento da mente, limitando a busca por conhecimento. 3. Desencoraja a imaginação. 4. Proíbe a autodisciplina. 5. Impede a precisão do pensamento e do raciocínio. Além disso, também prejudica o caráter de formas invisíveis e desconhecidas que limitam a utilização das forças espirituais disponíveis para abrir a mente. Você certamente deu à intolerância a importância que ela merece. Isso conclui a rodada dos 10 primeiros elementos essenciais de uma personalidade desejável. Suponho que poderíamos chamá-los de 10 mais de uma personalidade positiva. E vamos agora à próxima rodada. Qual é o número 11? R. O 11º traço da personalidade atraente é a franqueza de conduta e de discurso. Todo mundo desconfia do homem que recorre a subterfúgios em vez de lidar francamente com seus associados diários. Conheci homens tão escorregados que você não conseguiria tirar deles uma declaração clara e direta sobre nenhum assunto. E ainda não vi um homem desse tipo em quem se possa confiar. Esse tipo de homem não mente de forma direta, mas o que ele faz dá exatamente no mesmo, ao deliberadamente sonegar fatos importantes de quem tem direito de saber. Esse hábito é uma forma de desonestidade que, se mantido por muito tempo, vai minar o mais sólido caráter. Homens de caráter sólido sempre têm a coragem de falar e lidar diretamente com as pessoas e seguem esse hábito mesmo que às vezes possa resultar em desvantagem pessoal. Homens que recorrem a subterfúgios para enganar os outros raramente têm muita confiança em si mesmos. Tenho certeza de que todos preferem lidar com uma pessoa franca e honesta. A longo prazo, gente que pensa estar enganando os outros está apenas enganando a si mesma. Mas qual o número 12 nessa série de traços de personalidade desejáveis? R. O número 12 é o senso de humor aguçado. Um senso de humor bem desenvolvido ajuda a pessoa a se tornar flexível e ajustável às diferentes circunstâncias da vida. Também permite relaxar e tornar-se humana em vez de permanecer fria e distante. Além disso, um senso de humor aguçado impede que um homem leve a si mesmo e a vida muito a sério, tendência para a qual muita gente tem uma inclinação. Sempre sinto pena do homem que não consegue relaxar e rir quando é adequado fazê-lo, pois o riso é o melhor dos tônicos mentais. Não tenho certeza, mas acho que é também um bom tônico físico. Um senso de humor aguçado, não importa como se apresente, proporciona grande relaxamento. Os norte-americanos gastam milhões de dólares anualmente com circo, teatro e cinema para obter esse tipo de fuga. O senso de humor serve até mesmo para uma melhor aparência física, uma vez que ajuda a manter as linhas do rosto suavizadas e leva ao hábito de sorrir, que é um dos traços importantes da personalidade atraente, e há uma relação definida entre o senso de humor e a atitude mental. Um senso de humor aguçado incentiva uma atitude mental positiva. Você deixa muito claro que ter uma personalidade atraente é um recurso de grande valor para qualquer um. Os fatores que está apresentando possibilitarão que as pessoas façam inventário dos recursos de suas personalidades, assim como de suas possíveis fraquezas. Suas sugestões e instruções permitirão que reforcem quaisquer pontos fracos e aumentem a capacidade de negociar com a vida em termos mais favoráveis. Qual é o próximo traço necessário para o desenvolvimento de uma personalidade atraente? R. Chegamos agora ao mais profundo e abrangente de todos os elementos que compõem uma personalidade atraente: a fé na inteligência infinita. A fé está entrelaçada a todos os princípios da filosofia da realização, uma vez que o poder intangível da fé é a essência de cada grande conquista, não importa qual sua natureza ou objetivo. Minha análise desse tema, portanto, é uma responsabilidade que não ouso negligenciar. Fazer isso seria como tentar ensinar astronomia sem fazer referência às estrelas. Entenda, no entanto, que qualquer referência que eu faça ao tema da fé não tem nada a ver com o sobrenatural.
nem com quaisquer conotações teológicas. Vou falar do poder da fé somente como uma necessidade inevitável para o homem que deseja fazer o máximo uso de sua mente para a conquista de fins materiais. Nenhuma filosofia sobre a realização pessoal estaria completa sem o reconhecimento claro e definitivo do poder da fé. A razão disso é que o estado mental conhecido como fé fornece o maior canal para a expressão de iniciativa, imaginação, entusiasmo, autoconfiança e definição de objetivo. Sem ela ninguém pode elevar-se acima da mediocridade. Negligenciar o tema da fé seria, portanto, algo como disponibilizar o maquinário mais completo para um homem sem fornecer energia para operá-lo. Você está dizendo que o cérebro de um homem é na verdade uma máquina muito refinada, construída intricada e precisamente para executar a função definida de viver. Sim, estou. E o poder que opera esta máquina é uma forma de energia externa, e a fé é o portão principal pelo qual um indivíduo pode dar a seu cérebro acesso pleno e livre ao grande poder universal que o opera. A mão que abre o portão e permite a livre entrada do poder que opera o cérebro é o desejo, o motivo. Ninguém até agora descobriu outra maneira de abrir o portão. Ele pode ser aberto em vários graus, dependendo do motivo e do desejo. Apenas aqueles desejos que assumem a proporção de uma obsessão, desejos ardentes, servem para escancarar a abertura. Um desejo ardente, no sentido em que uso o termo, é aquele acompanhado por uma emoção profunda. Meros desejos mentais, oriundos da razão pura, não abrem o portão para o cérebro tão amplamente quanto os desejos do coração misturados com emoção. Quero deixar este ponto muito claro e enfatizá-lo de todas as maneiras possíveis, pois é o fundamento do tema da fé. Poderia dar alguns exemplos dos benefícios práticos a serem obtidos por aqueles que aprendem a usar o poder da fé. Gostaria de começar afirmando que o estado mental conhecido como fé elimina automaticamente a intolerância, libertando a mente das limitações criadas pelo homem. Afinal de contas, o que é a intolerância senão uma mente parcialmente fechada? Assim como a escuridão é dissipada pelo simples processo de acender a luz, a intolerância é eliminada abrindo a mente para o influxo do poder que dá ao cérebro a visão para abranger todas as realidades da vida em vez de apenas algumas. Em seguida, eu diria que a abertura da mente pela fé proporciona uma perspectiva mais ampla do mundo e das pessoas que vivem nele. Essa mesma receptividade pavimenta o caminho para uma melhor compreensão de todas as relações humanas. Portanto, serve para apoiar todos os traços da personalidade atraente. O terceiro benefício para aqueles que usam o poder da fé é que uma mente aberta permite o influxo de energia que remove todos os obstáculos imaginários do caminho da realização individual e ajuda a superar os obstáculos reais. Como alguém tão apropriadamente declarou, onde a fé é o guia, o indivíduo não tem como perder-se. Poderia citar em ordem os fatos que considera mais significativos em relação ao assunto da fé. Um fato de importância profunda é que o poder disponível pela fé é inesgotável e não há penalidade de qualquer natureza para o uso gratuito desse poder. Esse fato denota a intenção do Criador de uso pleno e completo desse poder universal por todos os que desejem usá-lo e para qualquer finalidade essencial ao bem-estar do homem. É também significativo que o método para entrar em contato e utilizar esse poder é simples e está ao alcance de todas as pessoas. Ele consiste da apropriação voluntária do poder por meio do desejo ou motivo. Mas um fato importante é que o poder do pensamento é a única coisa sobre a qual qualquer ser humano tem controle completo, e a prerrogativa do indivíduo a esse respeito foi habilmente protegida por um sistema que faz com que seja impossível para uma pessoa saber como outra está fazendo uso do seu poder do pensamento. Parece então que a única privacidade real que um homem tem é a de que desfruta dentro de si com seus pensamentos em sua mente. Que verdade profunda e inspiradora. Sim, e o homem que não consegue compreender o significado dos fatos que mencionamos nunca terá uma personalidade atraente no sentido mais pleno da palavra. O homem que os entende e aplica remove todas as limitações de sua mente. A recompensa prometida vale todo o esforço que se coloque no entendimento desses fatos.
Qual é o próximo traço da personalidade? Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Porque, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mateus 18:18-20. Atraente. É o senso de justiça aguçado. Parece banal lembrar as pessoas de que um indivíduo não pode esperar se tornar popular e atraente se não lidar de maneira justa com os outros. Mas a conhecida deficiência nesse aspecto torna necessária a discussão do assunto. Talvez seja melhor você definir o que quer dizer com justiça. Justiça, conforme uso o termo aqui, significa honestidade intencional. Muita gente é honesta por uma questão de conveniência, mas essa honestidade é tão flexível que pode ser adaptada a qualquer circunstância em que seus interesses imediatos possam ser melhor atendidos. Não é esse tipo de honestidade que estamos analisando. Estamos falando da honestidade deliberada, tão rigidamente observada que o indivíduo é motivado por ela tanto em circunstâncias que podem não ser de benefício imediato quanto naquelas que prometem a maior recompensa possível. Você se importaria de citar alguns dos benefícios práticos mais óbvios do senso de justiça aguçado? Ele estabelece a base da confiança, sem a qual ninguém pode ter uma personalidade atraente. Constrói um caráter fundamentalmente sincero e sólido que, por si só, é uma das maiores forças de atração. Não só atrai as pessoas, como oferece oportunidades de ganho pessoal na ocupação profissional. Proporciona uma sensação de autoconfiança e respeito próprio. Coloca o indivíduo em um relacionamento melhor e mais compreensivo com a própria consciência. Atrai amigos e desencoraja inimigos. Limpa o caminho para o estado mental conhecido como fé. Protege contra a destrutividade da controvérsia com outras pessoas. Ajuda a pessoa a agir com mais iniciativa em relação ao objetivo principal de vida. Nunca prejudica ou sujeita a qualquer forma de constrangimento. O senso de justiça aguçado não só ajuda no desenvolvimento da personalidade atraente, como é um recurso de valor inestimável em quase todos os relacionamentos humanos. Desencoraja a avareza, a ganância e o egoísmo e proporciona ao indivíduo uma melhor compreensão de seus direitos, privilégios e responsabilidades. O senso de justiça aguçado tem grande e definida influência no desenvolvimento de outros traços da personalidade atraente. Chegamos ao número 15 dos traços de uma personalidade atraente, que é adequação de palavras. Entre pessoas cultas talvez não haja maior fonte de aborrecimento do que o uso descuidado das palavras. Coloquialismos e gírias podem ser razoáveis às vezes, mas, quanto menos usados, melhor. Nosso idioma é repleto de palavras que possuem todas as nuances possíveis de significado. Portanto, não existe desculpa válida para o hábito de usar palavras que ofendam. E claro que o uso de palavras profanas é indefensável. Poderia sugerir um método pelo qual uma pessoa possa assegurar-se de ter um vocabulário apropriado. Uma conhecido meu cuja habilidade no uso das palavras é superior ao de qualquer outra pessoa que já conhece dedica 30 minutos por dia para ler o dicionário. Sim, literalmente ler. Ele tem um vocabulário surpreendentemente grande, e nunca ouvi usar uma palavra inadequada na vida. Além disso, sua escolha de palavras mostra que ele usa apenas aquelas que transmitem precisamente o significado pretendido. Já que você mencionou, é verdade que as palavras que um homem utiliza são um indicador pelo qual ele é inicialmente julgado pelos outros, e por isso elas assumem enorme importância como um fator da personalidade. As palavras são o meio pelo qual o homem mais frequentemente expressa seus pensamentos. Portanto, a natureza das palavras que ele usa fornece uma pista precisa do tipo de mente que ele possui. Esse fato me leva à conclusão de que duas coisas devem estar na lista de tarefas diárias das pessoas com personalidade atraente: o cuidado com a escolha das palavras e o cuidado com o tom de voz em que as palavras são proferidas. Como resultado de sua análise,
Me peguei pensando que coisa maravilhosa é a palavra. Gostaria que você continuasse a discorrer sobre a importância das palavras por um momento. A capacidade de expressar pensamentos com palavras é uma das diferenças que separam o homem de todos os outros seres vivos. As palavras são o meio engenhoso do Criador para conceder ao homem um canal ilimitado para a expressão de pensamentos. As palavras são uma dádiva especial de Deus para o homem. Com essa dádiva, a combinação do conhecimento e da experiência humana pode se tornar bem comum do indivíduo mais humilde. Se não tivéssemos palavras para transmitir os pensamentos, a utilização do mastermind seria extremamente limitada, e todos os homens seriam praticamente obrigados a passar a vida sem utilizar o conhecimento adquirido por outros antes deles. Qual é o 16º traço de uma personalidade atraente? Eu denominei controle emocional. Já foi afirmado por aqueles que estudaram o assunto que as emoções do homem controlam sua conduta. A alegação parece razoável. A maioria de nós é dirigida mais pelas emoções do que pela razão. Fazemos ou nos abstemos de fazer coisas por causa de como nos sentimos. A emoção, portanto, pode ser definida com a palavra sentimento. Esta palavra é importante e poderosa, uma vez que define a força motivadora que controla a maioria de nossas ações ao longo da vida. Certamente devemos aprender o máximo possível sobre a força que nos eleva a grandes realizações ou nos lança à derrota. É precisamente isso que o poder da emoção faz. Em vista desse fato significativo, precisamos saber controlar esse poder, não apenas para adicionar atratividade à nossa personalidade, mas para evitar uma vida de fracasso e miséria. O que sugere como primeiro passo para se desenvolver tal controle sobre as emoções? O primeiro passo é identificar as emoções para que possamos reconhecê-las, e para nos ajudar nesta tarefa um psicólogo preparou uma lista das emoções mais comuns manifestadas em nossa vida diária. São 7 emoções positivas e 7 emoções negativas. As 7 emoções negativas são: 1. Medo. Existem 7 formas diferentes de medo, que discutiremos mais adiante. 2. Ciúme. 3. Ódio e inveja. 4. Vingança e malícia. 5. Ganância. 6. Superstição e desconfiança. 7. Raiva. Agora as 7 emoções positivas. 1. Amor. 2. Sexo. 3. Esperança. 4. Fé. 5. Desejo. 6. Otimismo. 7. Lealdade. Nessas 14 emoções pode-se encontrar as letras do alfabeto de um idioma que grafa tanto o sucesso quanto o fracasso. Essas 14 palavras representam literalmente o teclado do instrumento musical da vida, no qual o indivíduo reproduz os acordes da harmonia que conduzem à felicidade no seu sentido mais amplo, ou as discórdias da infelicidade que levam à miséria e obscuridade. Cada uma das 14 emoções está relacionada à atitude mental. Por isso enfatizo a importância da atitude mental. Essas emoções não representam nada exceto a atitude mental. Não são nada mais do que sentimentos ou estados mentais. Mais importante ainda, estão sujeitas à organização, orientação e controle completo por qualquer pessoa normal. Este é o teclado da vida no qual o indivíduo pode compor a música que sua alma vai cantar por toda a vida. Como o Criador deu ao homem o controle sobre essa grande partitura da sinfonia da vida. Dando a ele o controle sobre seus pensamentos. A única coisa que o indivíduo deve fazer é assumir o controle de sua mente e exercer esse controle. Ele não pode evitar ou negligenciar isso sem condenar sua vida aos ventos errantes do acaso. Lembre-se, antes de encerrarmos esse assunto, que o ponto em que um indivíduo começa a assumir o controle da própria mente, e isso inclui as emoções, claro, é quando adota um objetivo principal definido. Definição de objetivo é o ponto de partida de toda a realização. Vê-se, portanto, como sucesso e fracasso estão definitivamente relacionados com as 14 emoções. Metade delas são o prenúncio do fracasso. A outra metade são as construtoras do sucesso. Ouso dizer que qualquer um que faça uma cópia da lista das 14 emoções e se examine cuidadosamente quanto a cada uma delas, com base em um cronograma definido, fará grandes avanços em direção ao domínio de suas emoções.
Correto. Deve-se elaborar um gráfico de verificação e adquirir o hábito de classificar-se em cada uma das emoções diariamente. Esse procedimento surpreenderá a todos que o tentarem. Também pode levar a mudanças na personalidade que surpreenderão agradavelmente os colegas de trabalho. Essa abordagem é positiva para o autocontrole, que deve ser buscado e alcançado por todos que querem ter a certeza de fazer a vida valer a pena. Você cobriu os 16 primeiros traços de uma personalidade atraente. O que vem a seguir? Vamos chamá-lo de interesse alerta em pessoas, lugares e coisas. Sem a capacidade de fixar o interesse em um assunto ou pessoa e mantê-lo durante o tempo que a ocasião exigir, nenhuma pessoa terá uma personalidade atraente. De modo geral, você não pode prestar maior elogio a uma pessoa do que concentrar-se nela quando ela deseja sua atenção. Dizem que ser capaz de ouvir direito é uma conquista maior do que ser capaz de falar bem. É uma maneira de agradar aos outros e de adquirir conhecimento útil ao mesmo tempo. O hábito de olhar em outra direção ou de brincar com algum objeto enquanto alguém está falando está entre as piores formas de desrespeito. O hábito de interromper quando os outros estão falando é um insulto imperdoável. Estas talvez sejam palavras duras, mas descrevem com exatidão um fato importante. Você está sugerindo que incapacidade de perceber detalhes e de observar o que está acontecendo ao redor é uma fraqueza por demais comum? Exatamente. É uma fraqueza comum que custa um preço enorme. Ao fazer um estudo cuidadoso de si mesmo conversando com outras pessoas, você vai descobrir que pode contribuir substancialmente para a sua própria personalidade demonstrando interesse aguçado na personalidade de outro indivíduo. Sugeri diversas vezes para alguns dos jovens que trabalharam conosco que, se fossem tão vivamente interessados nos colegas de trabalho e nas tarefas quanto eram quando conversavam com as namoradas, o resultado seria uma mudança positiva em seus contra-cheques. Demonstrar interesse pelos outros não serve apenas para agradá-los, mas também proporciona uma excelente oportunidade para se conhecer as pessoas, observando seus maneirismos. Pode-se aprender lições valiosas observando as falhas e virtudes alheias, já que esse hábito nos leva a fazer um inventário mais preciso de nós mesmos, para nos certificarmos de não apresentar as mesmas falhas. Me parece que a memória está associada ao tema do interesse e observação atentos. Estou correto? Todo mundo sabe que uma boa memória é um bem de grande valor, mas nem todo mundo parece saber que uma das maiores funções de uma boa memória é fazer um inventário preciso das características das personalidades individuais e lembrá-las. Tal retentividade sempre exige observação aguçada e grande interesse na conversa trivial com as pessoas. Poucas coisas irritam mais do que ser apresentado a alguém pela segunda vez sem que a pessoa mostre qualquer sinal de reconhecimento. Tal situação acontece todos os dias. Não é nenhum elogio para um homem, especialmente se for alguém de grande reputação no seu campo de atuação, sentir que é tão inexpressivo e sem importância que alguém a quem foi apresentado pela segunda vez não se lembra dele. Por outro lado, nada contenta mais um homem do que a demonstração de que as pessoas lembram dele. E favoravelmente, um dos maiores hotéis de Nova York tem um recepcionista que utiliza um sistema com o qual se lembra de praticamente todas as pessoas que se registram pela segunda vez. E ele nunca erra se a pessoa é bastante conhecida publicamente. Ele chama as pessoas pelo nome e faz questão de que elas saibam que ele as reconhece. O gerente do hotel disse que esse funcionário é um dos maiores triunfos do hotel e, o que é ainda mais interessante, recebe quase 3 vezes mais do que o salário usual para o cargo. Faz parte do dever de um homem, pelo menos para consigo mesmo, enxergar todos os seus conhecidos e identificá-los de alguma maneira cada vez que falar com eles após um longo intervalo. Falta de interesse em outras pessoas é geralmente um sinal de egotismo. Aquele que se apaixonar por si mesmo encontrará alguns rivais. Todos concordam prontamente que uma personalidade atraente é algo a ser desejado e buscado. Os elementos apresentados até agora formam uma lista maravilhosa com a qual as pessoas podem comparar suas personalidades, assinalando as respectivas qualidades e falhas,
Se for o caso, você cobriu os primeiros 17 traços da personalidade atraente. O que tem para hoje? O 18º traço de uma personalidade atraente é o discurso eficaz. A pessoa que não consegue ficar de pé e falar com vigor e convicção sobre qualquer assunto dentro de sua área de conhecimento fica em grande desvantagem para atrair pessoas. O mesmo se aplica ao homem que não consegue expressar-se com convicção em conversas triviais e pequenas reuniões de grupo, como conferências de negócios. Há uma aceitação geral da crença de que a capacidade de dramatizar palavras e expressá-las com vigor em todos os momentos e condições está entre as maiores realizações humanas. Na verdade, algumas pessoas colocam essa habilidade no topo da lista de todas as realizações pessoais. Inúmeras vezes, como podemos ver ao examinar a história da humanidade, todo o curso da civilização foi influenciado por homens capazes de dramatizar uma ideia usando a palavra falada. Temos apenas que olhar ao redor para encontrar homens que chegaram a grandes realizações pessoais devido à capacidade de vender-se para outras pessoas com um discurso dramatizado. Lembre-se de que, com o uso da palavra discurso, refiro-me às palavras faladas pelo homem com o objetivo de influenciar os outros, quer ele esteja falando apenas para um ou para muitos. Poderia ser útil mencionar alguns dos passos necessários para preparar-se para proferir um discurso eficaz. De longe o fator mais importante para um discurso eficaz é o conhecimento profundo do assunto sobre o qual se fala. Nenhuma técnica dramática substituirá a autoconfiança que um orador sente quando sabe do que está falando. Uma pessoa cujo passatempo era o discurso conciso, disse certa vez que um curso inteiro de oratória poderia ser ensinado em uma frase. Saiba o que quer dizer e diga com todo o sentimento que possa exibir. Em seguida, sente-se. A última palavra é importante. A hora de parar de falar é o exato momento em que você conseguiu transmitir o pensamento que queria em nenhum segundo além desse tempo. Oradores prolixos são geralmente monótonos, mas os discursos breves também serão se não comunicarem com eficácia o que as pessoas querem ouvir. Várias vezes você usou a palavra dramatizar em relação ao discurso eficaz. Como se adquire a capacidade de dramatizar? A capacidade de dramatizar o discurso vem do hábito. Portanto, deve-se começar falando vigorosamente na conversa habitual. Existe um lugar onde grandes oradores aprendem a arte do discurso eficaz. Eles praticam com todas as pessoas com quem conversam. Nunca pronunciam uma palavra sem respaldá-la com o sentimento necessário para que penetre e afete a mente do ouvinte. Esse procedimento simples, e nenhum outro, seguido como hábito diário, fará de qualquer pessoa um orador eficaz. Na nossa última conversa você destacou a importância da escolha correta das palavras. Poderia dizer onde o uso adequado das palavras se encaixa no discurso eficaz? As palavras não produzirão um discurso eficaz a menos que sejam agrupadas de maneira a transmitir ideias com ilustrações e analogias que estejam dentro da experiência de todos. Lembre-se disso, pois é de extrema importância para todos que aspiram a tornar-se oradores eficazes. Já ouvi discursos de alguns homens intelectualizados que eram obras-primas do nosso idioma, mas não conseguiram influenciar ninguém por não estarem devidamente sintonizados com a mente dos ouvintes mediante o tipo certo de ilustrações. As pessoas desejam ouvir coisas que ajudem a resolver seus problemas diários, assuntos que ajudem na luta pelas necessidades e luxos da vida. Elas ouvirão outros assuntos, mas serão mais fortemente influenciadas quando as discussões forem interessantes devido à dramatização e ilustração. Todas as pessoas se ressentem do uso de palavras que não entendem, não importa o quão corretamente tenham sido usadas. Lembre-se, portanto, de que o orador eficaz não deve apenas usar ilustrações ao alcance dos ouvintes, mas deve descrevê-las com palavras que qualquer pessoa com educação comum possa compreender. E os gestos? Já escutei alguns oradores que agitavam as mãos no ar ou socavam o púlpito descontroladamente ao argumentar. Qual sua opinião sobre esse assunto? Gestos só podem fazer uma de duas coisas para um discurso: aumentar ou diminuir sua eficácia. Se não aumentam, diminuem. Os gestos, portanto,
devem ser harmonizados de forma adequada com o conteúdo do discurso. Deve-se evitar gestos pessoais distraídos, como passar a mão no cabelo, colocar as mãos nos bolsos, brincar com a corrente do relógio ou chacoalhar moedas. Além disso, deve-se evitar a postura desleixada do corpo. Tais maneirismos podem sugerir familiaridade e levar a mente dos ouvintes para longe do discurso. Me parece que muitos dos traços de uma personalidade atraente podem ser incorporados diretamente em um discurso eficaz. Estou pensando, por exemplo, no tom de voz. O tom da voz é importante. Portanto, deve ser controlado. Tons muito altos e agressivos sempre ofendem o ouvinte. Os tons baixos e graves são muito mais aconselháveis. Uma voz fora de tom é tão prejudicial quanto um instrumento musical desafinado e, pelo mesmo motivo, destrói a harmonia. Lembre-se de que se deve começar a treinar o tom de voz nas conversas informais. Uma voz bem disciplinada pode transmitir sentimentos, não pelo mero significado das palavras, mas pelo tom, que podem produzir tanto risos quanto lágrimas. O orador eficaz deve aprender a distinguir entre as palavras que são ditas sem sentimento e aquelas que dependem quase que, se não totalmente, do sentimento para influenciar o ouvinte. O tom da voz é o instrumento pelo qual o sentimento é transmitido. Você há de concordar comigo que outro dos traços da personalidade que obviamente entra no discurso eficaz é a expressão facial. O orador eficaz deve se lembrar de fazer a expressão do rosto ajustar-se à sensação que deseja transmitir. Tanto o sorriso quanto o olhar severo têm lugar apropriado no discurso, mas é importante que sejam usados apenas no lugar certo. A regra que se impõe é que a expressão do rosto deve harmonizar-se com a natureza do pensamento a ser transmitido pelo discurso. Qual ingrediente de um discurso transmite um importante sentimento ou ânimo do orador para a audiência e inspira a reagir como o orador deseja? Entusiasmo é o elemento essencial do discurso eficaz, pois fornece às palavras o sentimento necessário para permitir que o orador projete seus pensamentos para dentro da mente dos ouvintes. É difícil para qualquer um fechar a mente ao orador entusiástico ou evitar que sua mente seja penetrada pelos pensamentos de alguém que fala com o fogo do entusiasmo respaldando cada palavra. O entusiasmo é muito contagiante. É uma forma de sentimento que dá poder às palavras como nada mais consegue dar. Se for esse o caso, por favor, diga-nos como gerar o poder mágico do entusiasmo. O ponto de partida para o desenvolvimento do entusiasmo é a sinceridade de propósito e a crença completa do orador no pensamento que está se esforçando para transmitir aos outros. Qualquer tentativa de fingir entusiasmo será facilmente reconhecida pelos ouvintes, que se ressentirão disso. Aqui novamente o tom de voz fala tão alto que meras palavras atrapalham e servem apenas para expor a falta de sinceridade do orador que não acredite no que esteja dizendo. Poderia dizer qual discurso é considerado o mais eficaz de todos os tempos? O discurso proferido mais vezes do que qualquer outro é um dos mais curtos, um dos mais dramáticos, um dos mais românticos e às vezes um dos mais trágicos de todos os discursos humanos. Consiste de apenas 3 palavras: eu te amo. No entanto, ouvi dizer que essas 3 palavrinhas são apenas um complemento à transmissão do pensamento por trás delas. O mais importante, dizem os especialistas no assunto, é o tom da voz, o olhar e o sentimento de entusiasmo que o orador às vezes coloca por trás do discurso. Quando você souber explicar como se reveste o discurso com o sentimento necessário para torná-lo eficaz, também saberá como se dramatiza qualquer discurso com profundidade de sentimento e entusiasmo. Tudo remonta à sinceridade de propósito e ao desejo. Não temos dificuldade em colocar emoção no discurso quando acreditamos no que estamos dizendo. Além disso, se acreditamos no que dizemos e damos às nossas palavras a dose certa de sentimento, o mundo fica apto a nos reconhecer como personalidades atraentes. E qual é o 19º traço de uma personalidade agradável? Versatilidade. É quase desnecessário mencionar que as pessoas que não têm uma compreensão geral do mundo em que vivem, incluindo pelo menos um conhecimento superficial da natureza humana,
raramente são interessantes ou atraentes. Um interesse geral pelas coisas e pessoas é um dos fundamentos da flexibilidade da personalidade, sem a qual raramente um indivíduo é atraente, exceto para uma porcentagem muito pequena de pessoas com quem se associa. Com livros e benefícios educacionais tão abundantes como os que temos em nosso país, não existe desculpa para ninguém não tratar de se informar sobre uma grande variedade de assuntos. Todo homem deve ter pelo menos um conhecimento superficial dos principais acontecimentos do dia, especialmente aqueles relacionados aos destinos políticos e econômicos de seu país. Um homem deve ter conhecimento pelo menos um pouco mais do que superficial sobre si mesmo, pois é verdade que aquele que compreende a si mesmo sabe muito sobre as outras pessoas e com isso fica qualificado a tornar-se atraente para os demais. O homem que realmente se conhece tem pouca dificuldade em entender os outros, pois é muito parecido com os outros. De acordo com minha contagem, você agora está prestes a discutir a 20ª característica de uma personalidade atraente, que é afeição genuína pelas pessoas. Todo mundo que entende de cães sabe que um cachorro reconhece instantaneamente se uma pessoa gosta de cães ou não. Além disso, cães expressam esse reconhecimento de maneira explícita. As pessoas também reconhecem ao menor sinal os indivíduos que gostam de pessoas e se ressentem daqueles que têm uma aversão natural aos outros, assim como definitivamente se sentem atraídas por aqueles que gostam de gente. A lei da retribuição sempre opera de modo que as pessoas sejam julgadas e consideradas não apenas por seus atos, mas por suas atitudes mentais dominantes, pelas quais expressam seus gostos e aversões com precisão infalível. É inevitável, portanto, que a pessoa que não gosta de pessoas seja malquista, embora possa nunca expressar abertamente seus sentimentos. Todas as mentes se comunicam com outras por telepatia. Portanto, a pessoa que deseja ter uma personalidade atraente deve prestar atenção não apenas em seus atos, mas também em seus pensamentos. O que você acabou de dizer parece intimamente relacionado ao que se costuma chamar de temperamento. Gostaria de explicar qual a sua ideia de temperamento? Eu não esperaria muito em termos de realização de um homem com temperamento, pois aquilo que chamamos de temperamento nada mais é do que emoção descontrolada, e emoção sob controle é um dos mais essenciais de todos os poderes da mente. Talvez o maior dano que um temperamento descontrolado possa causar é o que resulta de uma língua descontrolada. A pessoa com temperamento descontrolado geralmente tem a língua solta, por assim dizer, com uma ponta afiada como uma lâmina de barbear e sem consideração por quem possa ferir. Todos nós conhecemos tais línguas, mas nunca nos sentimos particularmente atraídos pelos proprietários delas. A maioria das pessoas fala demais e diz muito pouco sobre as circunstâncias mais favoráveis, mas o homem com um mau temperamento e uma língua afiada com frequência fala sem querer e diz coisas das quais se arrepende para o resto da vida. Tal pessoa não tem uma personalidade atraente, é óbvio. O que você tem a dizer sobre aqueles que expressam derrotismo e aceitam o fracasso como destino? Ninguém se importa muito com a pessoa que abandonou a esperança de realização pessoal ou que não tem ambição de atingir algum objetivo digno na vida. O mundo perdoará a maioria dos erros de um homem se ele tiver grandes metas e firme esperança em suas realizações, mas não irá perdoá-lo por fracasso devido à indiferença ou desesperança. É possível a um homem permitir que, por falta de autodisciplina, seus hábitos pessoais o controlem e ainda assim permanecer atraente para os outros. Os excessos nos hábitos de comer, beber ou se relacionar sexualmente destroem o magnetismo pessoal e fazem com que a pessoa que os comete se torne objeto de escárnio de todos que a conhecem. Não vou pregar moral, mas simplesmente dizer que o homem que não tem orgulho suficiente para controlar esses hábitos íntimos provavelmente será um fracasso em todas as empreitadas, pois esses hábitos geralmente estão associados a outros hábitos desagradáveis que tornam o desenvolvimento e a manutenção de uma personalidade atraente impossíveis. Uma das causas mais comuns de uma personalidade não atraente é a tendência a ser rabugento, irritado,
nervoso e impaciente. Você se importaria de se expressar sua opinião sobre isso? R. Impaciência nada mais é do que a expressão visível de egoísmo ou falta de autodisciplina. Consequentemente, nunca inspira a simpatia de ninguém. É uma atitude mental negativa causada geralmente por hábitos de intemperança relacionados à comida, bebida e sexo, como mencionei antes, ou problemas de saúde provocados por estas formas de intemperança. Intoxicação devido a hábitos alimentares impróprios é uma das principais causas de impaciência e irritabilidade. Um médico me disse certa vez que, se as pessoas mantivessem seu sistema digestivo tão limpo quanto mantém o exterior do corpo, haveria pouca gente precisando de médico. P. Qual traço de personalidade é o próximo na lista? R. E a humildade de coração. Arrogância, ganância, vaidade e egotismo nunca são encontrados no homem de personalidade agradável. P. Mas humildade não é geralmente associada à timidez? R. Não no sentido em que estou usando o termo. Significa um espírito modesto, com base no reconhecimento de que mesmo o maior dos homens é, em comparação ao sistema e ao plano de vida geral, apenas um fragmento do todo. A humildade de coração é resultado de uma verdadeira compreensão da relação do homem com o Criador, somada ao reconhecimento de que as bênçãos materiais da vida são um presente do Criador para o bem comum de toda a humanidade. O homem que está tranquilo com a sua consciência e em harmonia com o Criador é sempre humilde de coração e geralmente tem uma personalidade atraente. P. Acredito que estejamos no 22º traço de uma personalidade atraente. Poderia nomeá-lo, por favor? R. Eu o chamo de teatralidade positiva. A teatralidade, como um dos traços da personalidade atraente, é uma combinação de várias das outras características, misturadas e usadas de modo adequado. É a capacidade de combinar expressão facial, tom de voz, apresentação pessoal adequada, escolha de palavras, controle das emoções, cortesia, discurso eficaz, versatilidade, atitude mental, senso de humor, ênfase e diplomacia de tal forma a dramatizar qualquer circunstância ou ocasião a fim de atrair atenção favorável. O termo teatralidade, conforme utilizado aqui, não tem relação com o hábito comum de fazer piadas, palhaçadas ou fofocas, muito frequentemente usado como forma de atrair atenção. A próxima característica de uma personalidade atraente está relacionada a esta. Ela é chamada de espírito esportivo. O homem capaz de vencer sem gabar-se e de perder sem resmungar geralmente tem a admiração dos outros. As escolas incentivam o espírito esportivo nas atividades físicas porque os educadores sabem que este hábito se torna parte do caráter e, como tal, de grande utilidade nas relações humanas fora do esporte. Espírito esportivo é uma característica importante da personalidade atraente porque inspira as pessoas a cooperar de maneira amigável. P. Por falar em maneira amigável, sempre senti que um homem com boa personalidade a revela no momento em que se apresenta, pela forma como aperta sua mão. R. A capacidade de apertar mãos adequadamente tem muito a ver com a personalidade atraente. A pessoa que sabe cumprimentar de forma eficaz pode transmitir impressões bem definidas de muitos tipos diferentes. O homem especializado na arte de apertar mãos tem grande vantagem sobre aquele que carece dessa habilidade estudada. P. Bem, chegamos ao último traço de uma personalidade atraente. Qual é? R. É o magnetismo pessoal. Sejamos francos desde o início ao dizer que magnetismo pessoal é uma maneira educada de descrever a energia sexual, pois é precisamente disso que se trata. Não podemos negar que a energia sexual é algo com que o indivíduo nasce e, portanto, não pode ser desenvolvida por esforço pessoal. A energia sexual é o mecanismo da natureza com o qual ela cria e perpetua todos os seres vivos, desde a menor criatura de Deus até a sua maior obra, o homem. Portanto, não vejo razão para subterfúgios em relação à análise da energia sexual como uma das características mais importantes da personalidade, mas gostaria de deixar claro que este poder universal soma qualidades atraentes à personalidade apenas quando controlado e utilizado de forma adequada. P. A qual método de controle você se refere? R.
Refiro-me à transmutação, que significa a transferência da emoção do sexo da expressão física para qualquer objetivo construtivo que se deseja alcançar. É bem sabido que, quando um homem altamente sexual organiza essa força criativa irresistível e a redireciona para seus esforços profissionais, tem muita facilidade em convencer as pessoas a cooperar com ele. A emoção do sexo deve ser considerada um dos fatores mais importantes de uma personalidade atraente. Portanto, deixo aqui uma pista a partir da qual qualquer um inteligente o suficiente para reconhecê-la pode acrescentar muito à sua capacidade de influenciar as pessoas com sua personalidade. Cooperação e amizade são dois bens que não se pode possuir antes de dar.